Oi, professora, eu vou dar início na nossa apresentação falando sobre a consciência e a cidadania ambiental. Nós sabemos que são dois pilares de extrema importância para que haja qualquer avanço em relação à sustentabilidade. Hoje em dia, por mais que a gente tenha muitos estudos, muitas informações sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre os problemas ali envolvidos, a educação, o incentivo para as pessoas de conscientização ainda é muito fraco, muito fraco. Um bom exemplo é que hoje nas escolas lá desde o primário, a forma que é introduzido esse conteúdo para as crianças, essa ideia, é muito superficial, não tem conexão com a realidade dos alunos, eles não conseguem se ver naquilo, não conseguem entender que aquilo é parte do dia a dia deles e que eles influenciam diretamente nesses problemas. Então, deveria ser falado não somente da reciclagem ou do desmatamento, mas fazer com que o aluno entenda de fato que ele está presente nesse contexto e que as ações dele do dia a dia vão influenciar diretamente no meio ambiente. Perdão. Um bom exemplo disso são os programas de coleta de lixo seletiva, que eles tendem a funcionar mais com a conscientização das pessoas. Por exemplo, em cidades do interior de São Paulo ou até em Curitiba mesmo, onde a população é mais ativa, esses programas de coleta de lixo tendem a ser muito mais eficazes do que em outras cidades. E outro ponto bom a ser citado em relação à cidadania ambiental e à consciência é a problemática de que hoje em dia no Brasil as pessoas consomem aproximadamente 1 quilo de plástico por semana e infelizmente isso vai ser descartado e muitas vezes a maioria disso vai parar em rios, oceanos, e o grande problema é o mesmo das escolas. As pessoas não conseguem perceber a influência delas nisso. Então, essa problemática só vai melhorar, só vamos ter uma melhora dela quando as pessoas entenderem que é um problema coletivo e que as ações individuais delas vão influenciar diretamente para a resolução do problema. Mas a gente também não pode deixar de lado a influência e a participação das empresas e do poder público, tanto na hora de produzir e descartar o lixo da maneira errada, mas também saber que a gente tem que cobrar eles para remediar essa situação. E um bom exemplo do exercício da cidadania ambiental é no momento que você participa de audiências públicas sobre a construção de novos empreendimentos para você poder lutar por aquilo que é seu, que é o meio ambiente, e preservar o seu lar. E outro exemplo também é denunciando crimes, como crimes contra o meio ambiente, como por exemplo queimadas. E essas práticas são uma forma de dizer que você é parte do meio ambiente, você se enxerga dentro do meio ambiente, que você tem um interesse em proteger ele a todo custo. Bom dia, professora Andréa. Eu sou Gustavo Bittencourt e eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável e a Agenda 21. Então, agora vamos mergulhar um pouco no conceito de desenvolvimento sustentável consagrado pelo relatório Brundtland. Ele propõe algo simples, mas profundo: crescer e sem destruir o amanhã. Então, Gustavo, tem uma pergunta. Como que o relatório Brundtland funciona na prática? Então, um exemplo positivo vem na cidade de Flensburg, na Alemanha, considerado um modelo de urbanismo sustentável
Lá as construções seguem padrões ecológicos, né? Há um incentivo também da energia, É muito importante mas isso, né? claramente E agora, trazendo para o contexto nacional, aqui no Brasil, como que funciona essa política de desenvolvimento sustentável? Então, né, já no Brasil podemos citar, né, agricultura orgânica e agroecológica, que vem crescendo bastante, né, especificamente com o apoio de corporativas. Ela é um exemplo bem claro, né, de como é possível produzir alimentos sem esgotar o solo, sem poluir os nossos rios e sem usar agrotóxicos perigosos, conciliando também a economia com a saúde e o ambiente. E Gustavo, como surgiu e qual foi a importância da Agenda 21? Então, a Agenda 21 surgiu justamente para fomentar esse tipo de iniciativa, né? No entanto, ela esbarrou na resistência de governos e nas empresas que não estavam ou ainda não estão dispostos a mudar modelos produtivos. Basicamente isso. Então, né, um exemplo da contradição são as grandes obras da infraestrutura, né, como hidrelétricas, rodovias, que são importantes para o desenvolvimento econômico. Muitas vezes ignoram os impactos sobre as comunidades locais, né, florestas, animais, como ocorreu em Belo Monte. Portanto, o desafio é encontrar um meio termo. É possível crescer, sim, mas respeitando os limites ecológicos, sociais e também culturais. O direito ambiental é a ferramenta que traduz essa proteção em norma e ação. E a evolução do próprio direito ambiental no mundo mostra como a visão de meio ambiente foi mudando com o tempo. Por exemplo, antigamente, as leis protegiam recursos naturais de forma fragmentada, com uma lei para os mares, outras para as florestas, outras para os animais. E com o tempo, com a evolução do direito ambiental e com o conceito de meio ambiente, foi perceber que o ambiente tem que ser analisado de forma sistêmica, como um todo, porque, querendo ou não, tudo está interligado. E aí mesmo que entra o conceito de bem jurídico difuso, porque diferente dos bens individuais, como uma casa, um carro, o meio ambiente é um bem de todos, e não é de só uma pessoa ou alguma instituição. Então todos têm o dever de protegê-lo e ninguém tem o direito de usufruir exclusivamente dele. Por exemplo, a poluição de um rio não atinge só quem mora na margem ali ou só o rio, vai afetar a população como um todo, vai afetar a fauna aquática, vai afetar até mesmo a atmosfera, tipo, pode gerar distúrbios e impactos climáticos e pode afetar até mesmo o abastecimento de água. Então, ele não é um bem privado, ele é transindividual, ou seja, ele ultrapassa os limites de uma pessoa ou de algum grupo, vai afetar todos. E toda essa visão está presente no artigo 225 da Constituição Federal, que afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que cabe tanto ao poder público quanto à coletividade garantir sua preservação para as presentes e futuras gerações. E isso dá base legal para muitas ações judiciais, como embargos a construções em áreas de preservação permanentes ou punições por desmatamento ilegal. E tem muitos casos que ajudam a gente a entender esse poder do direito ambiental, como, por exemplo, o desastre da Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019, que foram dois casos trágicos envolvendo o meio ambiente. E os dois que são de rompimento de barragens da mineradora Vale. E as ações judiciais se basearam em princípios do direito ambiental para responsabilizar quem deveria e garantir indenizações e tentar reparar os danos. Mesmo com muitos desafios, isso já ajuda bastante. E outro exemplo positivo está nas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público e pelas ONGs, contra empresas que desrespeitam a legislação ambiental. E essas ações impedem construções irregulares, que garantem reflorestamento e também acabam impedindo muitos desmatamentos. E até mesmo influencia nas políticas públicas. Então, o direito ambiental moderno vai além de punir quem destrói, porque ele também estimula boas práticas, regulatividades e garante justiça ambiental, integrando a sociedade, a economia e a natureza. E é por isso que ele é tão importante. Bom dia, professora Andréia. Estou aqui com o Matheus Travaglia, que vem encerrar esse projeto aí, esse trabalho, com uma seguinte pergunta que eu tenho a fazer. Qual que é a importância, né, do Tratado Internacional sobre o Meio Ambiente? Então, Pedro, é muito importante a gente entender que
o meio ambiente passou a ter mais essa visão internacional, assim, de um país colaborar com o outro, a partir da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. O que aconteceu de tão importante nessa Conferência de Estocolmo foi o seguinte: o direito ao meio ambiente sustentável passou a ser considerado um direito humano. Então, por exemplo, assim como tem o direito à vida, que todos os seres humanos do mundo, a princípio, deveriam ter acesso, o direito ao meio ambiente saudável também foi assim, né? Então, daí, 20 anos depois, aconteceu o Rio 92, que foi uma conferência envolvendo as maiores potências do mundo no Rio de Janeiro. Ali foi muito importante porque foi estabelecida a Agenda 21, que foram algumas metas e objetivos, né, a serem cumpridos pelos países em relação ao meio ambiente para ter um futuro melhor, né? Daí, algumas décadas depois, teve o Rio 20+, ou mais 20. A principal importância do Rio mais 20 foi que os países passaram a priorizar também a manutenção do meio ambiente, ao invés de só priorizar os seus ganhos econômicos. Então, assim, foram estabelecidos alguns limites, né, para não ter o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e tal. Daí, após um tempo, em 2015, teve a Conferência de Paris, que foi focada principalmente em reduzir a emissão dos gases estufa, por causa desse agravamento do efeito estufa aí, que tem aumentado cada vez mais a temperatura média do nosso planeta Terra. Mas, infelizmente, muitos países que são dependentes de carvão, como a sua principal matriz energética, e também como a Índia, que tem um problema muito grande de emissão de lixo, devido à sua grande população, não tem conseguido manter as metas combinadas na Conferência de Paris. Mas também nós temos muitos exemplos bons, como a Costa Rica, que é um país na América Central, que tem grande parte do seu território destinado a parques ambientais e é um país que mais manteve a sua floresta no mundo hoje em dia. Então foi isso, muito obrigado, queria agradecer aqui a todos que assistiram o vídeo, principalmente a professora Andréia. Quanto tempo que deu? 1 minuto e 15. Agora me surgiu outra dúvida aqui, Matheus. Em contexto nacional, como que o Brasil se comporta nesse tratado? Então, Pedro, o Brasil foi sim um participante de todas essas conferências já citadas anteriormente, porém o Brasil tem uma postura um pouco ambígua em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque a principal matriz energética do Brasil é a energia hidrelétrica. E sim, isso é uma coisa muito boa, porque a energia hidrelétrica não gera nenhum tipo de poluição ao meio ambiente. Porém, o Brasil ainda tem alguns problemas, principalmente com desmatamento na Amazônia e no Cerrado, com queimadas também, que isso gera muitos gases do efeito estufa. Também com a gasolina, que o Brasil ainda não está com muitos carros elétricos, que tem os países desenvolvidos europeus. Então, o Brasil é isso, está indo muito bem em relação à matriz energética de hidrelétrica, mas em relação ao desmatamento, a situação poderia estar bem melhor. Então agradeço aí a todo mundo que viu esse trabalho, a professora Andréia. Professora Andréia. Gostaria de agradecer em nome do grupo, do Lucas, do Gustavo, do Rafael e de mim. Então, muito obrigado e foi isso nosso trabalho. Valeu, um grande abraço. Obrigado pela atenção, turma. Beijão a todos.